Olá e bem-vindo de volta ao Crime Real. Hoje, na narração de Crime Real, voltamos a 1964 para analisar os acontecimentos do voo 773 da Pacific Airlines. Na manhã de 7 de maio de 1964, várias pessoas iam ao aeroporto para embarcar em um voo curto de Reno, Nevada, para São Francisco, na Califórnia. Judy Stopp, de 24 anos, e sua sogra Clara decidiram fazer uma viagem noturna para Reno apenas por diversão. Elas estavam voltando para São Francisco, onde o marido de Judy, Dale, de 25 anos, estava esperando para buscá-las no aeroporto. Dois controladores de tráfego aéreo, George S. Baldwin e Roger Varney, do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Oakland, em Fremont, também tinham ido a Reno para uma noite de diversão e deveriam voltar ao trabalho às 8 horas daquela manhã. George era pai de 7 filhos e havia recebido o prêmio Scroll da Associação de Controle de Tráfego Aéreo no ano anterior por seu papel em salvar um piloto particular. E 2 passageiros que se perderam na neblina e nas nuvens acima das montanhas perto de Red Bluffs. Também embarcaram no voo o policial de São Francisco, George Lacal, e sua esposa, o reverendo London Hicks, de 88 anos, um ministro presbiteriano aposentado que deveria voar para Atlanta para uma reunião de ex-alunos da Universidade Emory. Helen Ulrich, de 42 anos, que estava a caminho do funeral de sua irmã no Missouri. E Roger Brander, um gerente de estação de rádio de 34 anos, que estava fazendo uma viagem de negócios para São Francisco. O voo decolou às 5 horas e 54 da manhã e tinha um total de 33 passageiros a bordo, com uma tripulação de 3 pessoas. O piloto naquele dia era o capitão Ernesto Clark. Ele era um piloto experiente que trabalhava na Pacific Airlines há mais de 10 anos. Aos 52 anos, ele foi piloto de bombardeiro na Segunda Guerra Mundial e chegou a ser dado como morto em combate no Mediterrâneo em 1944. Em 1945, ele foi libertado de um campo de prisioneiros alemão pelas forças aliadas. Ernesto, que tinha 3 filhas, era viúvo, tendo perdido sua esposa no ano anterior. Seu copiloto era o primeiro oficial, Ray Andres, de 31 anos, filho de um agente do FBI que era especialista em autodefesa e judô. Era casado e tinha 4 filhos pequenos. A tripulação ainda contava com a comissária Margaret Schaefer, de 30 anos. Margaret tinha uma filha pequena e voava há mais de 6 anos. Após sair de Reno, o voo fez breve escala no aeroporto de Stockton, onde 2 pessoas saíram e 10 embarcaram. Incluindo a família Kendrick, Donald, de 39 anos, e Norma, de 36, estavam levando seus 2 filhos, Richard, de 3 anos, e também Douglas, que tinha 1 ano. Eles estavam indo para São Francisco para pegar um voo de conexão para Filadélfia. Eles estavam viajando para encontrar a mãe de Norma, que iria conhecer o genro e os netos pela primeira vez. O voo decolou novamente do aeroporto de Stockton às 6h38 e estava programado para pousar em São Francisco cerca de meia hora depois. Às 6h48, o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Oakland recebeu uma mensagem de rádio aguda e distorcida da aeronave. Em seguida, ela desapareceu das telas de radar deles. O avião estava voando a uma altitude de 5.000 pés e entrou em uma descida acentuada de 2.100 pés a uma velocidade de quase 400 milhas por hora. Quando o piloto tentou tirar o avião da descida, houve uma forte subida para 3.200 pés. Observadores ao longo da rota de voo testemunharam essas mudanças extremas na altitude do voo. A família Collins tomava café da manhã quando o avião passou sobre eles. O Sr. Collins lembrou que o avião estava fazendo um barulho agudo e o piloto parecia estar dando tudo de si. Outra testemunha, Janice Anderson, lembra-se de ter ouvido o som do motor de um avião, meio falhando e engasgando. Enquanto corria para fora, ela ouviu o som da queda. O voo 773
havia se chocado contra uma encosta inclinada em um ângulo relativo de aproximadamente 90 graus. A força extrema do impacto levou à quase total desintegração do avião. As 44 pessoas a bordo morreram. A carnificina na encosta era horrível e se espalhou por mais de 2 acres. Partes de corpos, destroços, sapatos, roupas, malas e bolsas estavam espalhados por toda a área. Exceto pelo trem de pouso e 2 motores, a maioria dos destroços tinha menos de 30 centímetros de diâmetro. Os cintos de segurança foram rasgados na base devido à força extrema do impacto. Sr. Collins e seu filho Douglas correram até o local do acidente. Foi horrível, afirmou. Já vi coisas de tempos de guerra, mas isso foi pior. Mulheres e crianças, meu Deus. A área da cabine ficou tão completamente danificada pelo impacto que apenas 4 pequenos pedaços do painel de instrumentos foram recuperados. Nenhuma parte maior do que 20 centímetros quadrados foi recuperada. Os investigadores iniciaram o árduo trabalho de localizar e identificar as 44 pessoas a bordo. Quando parentes e amigos souberam que seus entes queridos morreram no acidente de avião, os investigadores logo perceberam que não foi um acidente. Um revólver engatilhado e carregado, contendo 6 cartuchos deflagrados, foi encontrado nos destroços do avião. Inicialmente, presumiu-se que isso poderia pertencer ao policial que estava a bordo, George Lacolle. Porém, os números de série não batiam com suas armas registradas. O FBI foi chamado para trabalhar junto com o Conselho de Aeronáutica Civil. Esse foi um precursor do Conselho Nacional de Segurança no Transporte. O FBI e o Comitê Olímpico do Brasil investigaram exatamente o que aconteceu a bordo do voo 773. Fizeram investigações de antecedentes, analisaram os itens encontrados no local do acidente, incluindo o gravador de dados de voo, e decifraram a mensagem final recebida do avião pelo controle de tráfego aéreo. Logo descobriram a verdade. Todos a bordo naquele dia tinham motivos diferentes para estarem ali, mas nenhum era tão sinistro quanto o de Francisco Gonzalez, de 27 anos. Francisco Gonzalez era um jovem que competiu nos Jogos Olímpicos de 1960 como parte da equipe de vela das Filipinas. A equipe olímpica terminou em 24º lugar. Em 1964, ele trabalhava em um armazém em São Francisco e já tinha dívidas altas. Mais da metade de sua renda mensal precisava ser destinada ao pagamento de dívidas, e seu casamento estava em frangalhos. Seus amigos o descreveram como perturbado e deprimido nessa época de sua vida. Ele disse à família e aos amigos que morreria na quarta-feira, 6 de maio, ou na quinta-feira, 7 de maio. E ele costumava falar diariamente sobre sua morte iminente. Na noite de 6 de maio de 1964, ele adquiriu um Smith Wesson modelo 27, era um revólver 357 Magnum. Ele mostrou esse revólver para vários amigos e disse para pelo menos uma pessoa que pretendia se matar. Ele foi para o aeroporto de São Francisco, onde comprou 2 apólices de seguro no valor de $105 mil, tendo sua esposa como beneficiária. Ele embarcou em um voo de São Francisco para Reno, com uma reserva de volta no voo 773 na manhã seguinte. Ele passou a noite de 6 de maio jogando nos cassinos de Reno. Quando um funcionário perguntou como ele estava, ele disse que não se importava com o quanto perdesse. Porque não vai fazer diferença depois de amanhã. Os 2 passageiros que desembarcaram do voo em Stockton confirmaram que Francisco estava sentado na frente do avião. Minutos antes do avião pousar, pela segunda vez, Francisco invadiu a cabine de comando onde atirou no capitão Clark. Acredita-se que esse tiro atingiu a tubulação do assento do capitão. Essa tubulação foi encontrada nos destroços. Francisco atirou no piloto pela segunda vez antes de mirar no copiloto Ray Andress. Ray fez a última transmissão desesperada ao tentar tirar o avião do mergulho. Após limpar a gravação, ouviu-se Ray dizendo: "O comandante foi baleado, fomos baleados, socorro." Francisco atirou em Ray outra vez e depois apontou a arma para si mesmo.
Enquanto o avião entrou em seu mergulho fatal final, matando todos a bordo, este foi o primeiro caso nos Estados Unidos da América em que um piloto foi baleado por um passageiro em um assassinato seguido de suicídio, permanecendo o pior massacre da história moderna da Califórnia. A filha do capitão Ernest Clark, Julie Clark, que tinha 15 anos na época do assassinato do pai, ficou determinada a se tornar piloto após a tragédia. Ela realizou esse sonho e se tornou piloto de linha aérea comercial, sendo uma das primeiras mulheres a trabalhar como piloto em uma grande companhia aérea. E também ela foi uma aviadora de shows aéreos acrobáticos. Ela foi piloto por mais de 45 anos. Isso conclui a história de hoje. No entanto, tenho 3 artigos paralelos que foram escritos ao mesmo tempo em jornais locais e nacionais. A primeira matéria abordava a família do assassino antes de sua fama pelo crime. Ela conta como Francisco, ou irmão de Frank, soube da notícia. Ele foi até o local do acidente e perguntou: "Como podemos fazer um funeral? Como vou saber se estou enterrando meu irmão?" A segunda história era sobre Arlie Lee, que trabalhava para o San Francisco Examiner como membro da equipe de publicidade. Ela acreditava que era um direito da mulher mudar de ideia. Ela estava com passagem marcada no fatídico voo 773, mas para ganhar mais meia hora nos cassinos, ela mudou para o voo 771. Realmente uma decisão de sorte. E, por fim, mais um evento muito triste. O pai de 7 filhos, George Baldwin, que era controlador de rádio na Agência Federal de Aviação. Senhora June Baldwin foi informada por telefone da morte de George. Incrivelmente, 1 hora depois, ela foi informada por telefone que George estava vivo. Em São Francisco, os 8 membros da família estavam comemorando essa notícia incrível, mas, infelizmente, 15 minutos depois, o telefone tocou novamente. Outra pessoa informou que alguém foi erroneamente identificado como Jorge em São Francisco. Um final tão trágico para a família. Descansem em paz todas as vítimas desse crime. Obrigado por ouvir. Clique em curtir e inscreva-se se for novo no canal. Gostaria de agradecer ao Stephen Luke, que há alguns meses sugeriu que eu falasse sobre esse caso. E finalmente, após o vídeo da semana passada, eu claramente tive um problema com o meu Texas e Colorado. Quero apenas confirmar que sei onde esses lugares ficam. Então, só para provar, isto é a Califórnia, isto é o Texas, isto é o Colorado. Tudo isso só mostra mesmo que eu não sou um canal de inteligência artificial. Eu sou um ser humano e sempre tento dar o meu melhor para te entregar a melhor gravação possível. Ok, muito obrigado por ouvir o Crime Reel. Fique seguro, até logo.